IBFcast fala sobre empreendedorismo e vai mostrar como uma destilaria instalada no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, mais precisamente em um casarão histórico, na sede da fazenda Quinta Monte Sinai, é o gin brasileiro mais premiado do mundo. O gin é feito com botânicos brasileiros. Para vocês terem uma ideia: capim santo, cardamomo, pitangueira, angélica sabugueiro do Brasil, semente de coentro e muito mais. A Beg Gin foi fundada por jovens empreendedores. E o IBFcast recebe Arthur Flose, sócio fundador da Beg Gin. Ô Arthur, prazer imenso receber você no IBFcast. Quando a gente fala em bebida, geralmente as pessoas pensam quase que imediato em uma bebida importada. E, na verdade, aqui no Brasil, a gente precisa mudar muito essa cultura da bebida importada, porque hoje as bebidas produzidas no Brasil, elas têm qualidade internacional que superam, inclusive, grandes marcas, né? Bebidas importadas. Prazer te receber aqui, viu, Arthur? Imagina, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Acho que tem a coisa que eu mais gosto hoje, né, como a minha posição na Beg, é exatamente poder contar um pouquinho e mostrar para o público brasileiro o quanto que a gente está perdendo, né, com esse complexo de vira-lata. Você sabe? Vamos conversar bastante sobre isso hoje. Não, é verdade. Ô, Arthur, você sabe que é super interessante, porque Joaquim Egídio já é muito interessante o distrito, né? Joaquim Egídio, parte de Sousas, porque tem uma pegada muito de meio ambiente, né? Muito ambiental, né? E quando você olha aquele casarão, né? Que inclusive foi reformado, inclusive, né? Pela Beg, totalmente restaurado, né? Foi restaurado, e é um ponto assim fantástico, porque as pessoas têm a oportunidade de irem lá, de conhecerem e de degustarem o Beg Gin, não é verdade? Exatamente. A escolha de Joaquim Egídio não foi à toa. A gente procurava realmente por um ambiente que, de certa forma, transpirasse esse artesanal que a gente queria entregar para os nossos produtos. E Joaquim Egídio, obviamente, foi um fit perfeito. Afinal, é um distrito bucólico, né, com uma cena gastronômica muito bacana. E também com um dos pilares que a Beg tem, que é a sustentabilidade. A área inteira ali onde a gente se encontra dentro de Joaquim Egídio, que é quase 89% do distrito, se eu não me engano, é uma APA, é uma área de proteção ambiental. Então, tudo que a gente faz ali na destilaria tem que ter um extra cuidado. Não é simplesmente ser sustentável, mas tem que ser realmente sustentável. Afinal, a gente não pode ter nenhum rejeito jogado no chão, no rio e etc, né? Tem todo cuidado. E fez muito sentido para nós da Beg estar lá. E nós encontramos aquele casarão que, né, maravilhoso, incrível, que infelizmente estava jogado às traças, mas a gente conseguiu com bastante esforço, que na época foi bastante esforço, principalmente financeiro, colocar ele em ordem, deixar ele lindo, maravilhoso. Não é tombado ainda, apesar de ser uma construção de 1890, ele está em processo de tombamento, mas a Beg conseguiu manter quase que 100% original o casarão, então basicamente a gente encaixou uma destilaria dentro de um casarão antigo da época do café. E eu achei interessante, logo na abertura, eu falei sobre a questão de composição do gin, no caso da Beg Gin. E vocês têm uma pegada muito forte de sustentabilidade, de meio ambiente mesmo, né? E eu acho que muita gente que está nos acompanhando neste momento se surpreendeu, por exemplo, com a composição, né, do gin, do gin da Beg, que eu estou falando, sim. Tá? Eu acho, por exemplo, que o sabor, por exemplo, ele ganha
um destaque muito importante em relação vamos dizer assim, o gin industrializado de forma muito, muito grande, né? Muito intensa. Né? Hoje, por exemplo, você falando sobre essa composição do gin, você acredita que esse é um dos diferenciais da Beg em relação às demais marcas de mercado? Não, com certeza. Inclusive isso faz parte da nossa proposta desde lá de 2015, quando a Beg surgiu. A gente queria trazer para o mercado brasileiro um gin artesanal de altíssima qualidade e a nossa visão desde o dia 1 era ser um dos melhores gins do mundo. Hoje a Beg é uma destilaria com outros produtos, né? A gente tem o Negroni, que a gente lançou em 2023, a gente tem também vodka numa outra família. Então a nossa visão, de certa forma, acabou, né, melhorando, né? Então a gente passou de ser um dos melhores gins do mundo para ser um dos melhores destilados do mundo. E o grande desafio era, para ser chancelado como um dos melhores do mundo, eu preciso levar esse produto para o mundo. Sim. Né? Então a nossa ideia é, a gente vai levar para os principais campeonatos, ou seja, os mais renomados campeonatos de destilados no mundo, onde 3 deles são em Londres, um é nos Estados Unidos e o outro é em Bruxelas. Que na verdade nunca é em Bruxelas porque é um campeonato tão grande e tão tradicional que cada ano é numa localidade diferente. Mas a empresa, né, de Bruxelas, inclusive o campeonato chama, né, Spirit Selection de Bruxelas. Né? Então o grande desafio era, como eu crio uma receita com botânicos brasileiros que vai agradar o paladar do brasileiro, mas ao mesmo tempo, quando eu mandar esse produto lá para Londres, eu tenho que estar entre os melhores produtos do mundo. E acho que hoje eu posso dizer que a gente foi muito bem sucedido nesse quesito. Não tem a menor dúvida. A nossa receita hoje, de fato, se prova ser um buquê, né, de aromas e sabores que realmente agrada tanto o público brasileiro quanto os jurados internacionais. Afinal, no ano passado, no IWSC, que fica em Londres, né, um campeonato que é o campeonato hoje mais renomado do mundo, a gente ganhou como o melhor gin do mundo. Sim. Então, né, eu posso falar isso de boca cheia, inclusive demorou quase que 15 dias para cair minha ficha quando o resultado saiu. O melhor gin do mundo é brasileiro. É incrível isso. Inclusive, na época, quando saiu o resultado, eu participei de um webinar, né, que me convidaram para falar um pouquinho. E quando o apresentador me apresentou no webinar, ele me apresentou falando exatamente isso. Então aqui está o Arthur Flose, né, o sócio fundador da Beg Destilaria, que ganhou com o New World Navy como o melhor gin do mundo no nosso IWSC. Eu lembro da cara das pessoas ali dentro do webinar, falando assim, cara, o melhor gin do mundo é brasileiro, né? Isso não faz o menor sentido. Não sabia nem que o Brasil produzia gin, né? É nesse nível mesmo. Mas, voltando para os botânicos, sim, esse foi sempre o nosso desafio. A gente queria fazer algo realmente acima da média. E hoje, por exemplo, o nosso produto, né, ele entrega uma qualidade superior aos importados mais premiums que a gente encontra hoje aqui no Brasil. E, infelizmente, devido ao complexo de vira-lata, a gente precisa vender ele num preço abaixo. Afinal, o consumidor não conhece, não entende a diferença. Aqueles que competem com a gente em preço hoje no mercado são de fato importados super industrializados, que são feitos em larguíssima escala. Para não usar nomes, mas o nosso competidor da garrafa verde, né, que todo mundo conhece, ele vende só aqui no Brasil quase 1 milhão de garrafas por mês. É muita coisa. Imagina o tamanho da produção que esse pessoal tem. Inclusive o método de produção é muito diferente do nosso. O nosso é o que a gente chama de one-shot distillation method, né? Então, método de destilação por um tiro. E o deles é o multi-shot, onde eles vão diluir aquilo diversas vezes com álcool para conseguir, de fato, ganhar escala. Não é que eles queiram perder qualidade, mas eles precisam de escala, e escala, sim, obviamente, abdica da qualidade. Hoje, para as pessoas terem uma ideia, qual a capacidade, por exemplo, de produção da Beg Gin? Para as pessoas entenderem. Hoje, com o portfólio atual que a gente tem e seguindo, obviamente, os volumes de cada produto que a gente tem hoje dentro do portfólio, a gente está falando de aproximadamente 45 mil litros de capacidade lá dentro da fábrica. Hoje a Beg produz em torno de 15 a 16 mil litros por mês. A gente fala em litros porque a gente tem embalagens com diferentes litragens e volumes. Mas, ou seja, estamos a 33% aí da capacidade produtiva e podendo, né,
basicamente triplicar aí sem novos investimentos. Com novos investimentos eu consigo aumentar ainda mais a minha capacidade ali dentro da fábrica sem ter que, de fato, sair do lugar. Sim, sim. Inclusive, você sabe que é assim, até bem interessante, porque o que acontece? O Arthur, ele participou recentemente de um evento promovido pelo IBF Jovem. E eu fui acompanhar esse evento. E eu fiquei tão fascinado, né, pela apresentação que ele fez, que eu conversando com o Flávio Silva, né, que é o nosso administrativo do IBF Campinas Interior Paulista, eu falei assim, Flávio, eu acho que seria legal a gente convidar o Arthur Flose para ele participar do IBFcast, porque aí a gente vai estar atingindo um universo enorme de pessoas, né? Porque quando você faz um evento, você atende um público limitado, né? E com o IBFcast você atinge aí milhares de pessoas, né? E é aquele negócio, as pessoas vão vendo, vão gostando, vão passando para outro. Por quê? A gente precisa, valorizar o produto nacional. E o produto nacional com qualidade e padrão internacional, não dá para você não trazer um case desse, que é um case de sucesso, viu, Arthur? Muito obrigado. Sabe, é um case de sucesso, porque são jovens, né? São 4 empreendedores, né? Você e mais 3 sócios, né? E são todos jovens, né? E aí você está falando que a Bag Gin, ela está completando em 2025 10 anos. Isso, 10 anos de história. Né? Quer dizer, se você for parar para pensar, 10 anos, gente, não é tanto tempo assim para quantidade de prêmios recebidos, né? E para esse reconhecimento internacional. Você for verificar, por exemplo, 10 anos, do ponto que vocês atingiram, é pouco tempo. Sim. Né? Mas o que acontece? Contou e conta com muita dedicação de vocês. Né? Muitas vezes as pessoas empreendem, mas elas não têm aquele amor. Eu quero criar um negócio, mas como uma visão de se sustentar, ou sustentar a família. Quando você vê empreendedores que fazem aquilo por amor, a visão é diferente. E aí, no caso, foi por amor. E eu estou contando isso tudo porque o Arthur é que vai colocar para a gente que, na verdade, quando eles começaram a produzir o gin, não foi algo artesanal, claro, como é ainda hoje, mas não era um modelo de negócio. Não. Né? Era algo que eles degustavam entre eles. E aí, a partir daí, surgiu. Eu quero que você conte essa história para as pessoas terem uma ideia, porque foi muito bacana. É bem legal mesmo. A Bag nasceu, de fato, como um hobby pessoal meu. Então, eu era entusiasta de gin há muito tempo. Inclusive, não consigo nem lembrar o ano que eu comecei a beber gin e realmente apreciar, né, o destilado em si. Mas se eu der um chute, provavelmente é algo próximo de 2005, talvez. Né? E naquela época, o mercado de gin aqui no Brasil era quase que inexistente. A gente tinha um player nacional, que estava aí há anos, né, no mercado, e alguns players, né, importados, normalmente que a gente encontrava só em empórios especializados. Então não era algo fácil de se encontrar. E quando eu entrei no mundo do gin, eu logo conheci, né, em uma viagem, os produtos artesanais, né, de outros países. E eu descobri, né, através de sabor mesmo, não precisei nem pesquisar muito, o abismo que existia entre aquilo que eu conhecia até então, que era aqueles importados industrializados, versus os importados artesanais. Eu falei, cara, eu quero isso aqui. Agora eu só quero consumir isso. E paladar é uma desgraça. É, né? Verdade. A hora que a gente adquire, ninguém volta para trás. Então,
voltei para o Brasil e falei, agora, né? Como é que eu vou suprir essa minha demanda? Não demorou muito para eu, obviamente, entrar no Google e começar a pesquisar como se produzia gin. Em menos de uma semana que eu já fazia parte de uns 5 fóruns diferentes de home distillers, né? Que são destiladores artesanais, né, de casa, né? Uhum. E comprei um mini alambique num site português, porque eu não achei para comprar aqui no Brasil um alambique pequenininho. E daí quando ele chegou eu comecei a brincadeira. Então eu comprava os botânicos, né, na internet, onde zimbro obviamente é o principal, né? Zimbro tem que ter dentro do gin, caso contrário não pode se chamar gin. E comecei a destilar aquilo em casa. E aquilo obviamente foi tomando corpo. As pessoas que estavam ali ao meu redor, né, foram obviamente experimentando e realmente chancelando que aquilo era melhor do que o que tinha no mercado. Então não demorou muito para aquela pulga atrás da orelha, né, realmente puxar aquele administrador que existia dentro de mim e falar assim, cara, transforma isso num negócio. Né, existe, por menor que seja o mercado de gin no Brasil, é um player. Então se eu trouxer um produto num posicionamento diferente, com uma qualidade diferente, você vai ter um mercado, por menor que ele seja. E 2015 foi o ano que a gente tirou do papel esse projeto. E é legal eu comentar isso, porque você trouxe exatamente a capilaridade, né, que o podcast traz pra gente. A destilaria abriu em 2016, janeiro de 2016. Em fevereiro, a gente já teve a nossa primeira turma dentro da destilaria. Então ela foi aberta com esse intuito de trazer as pessoas para dentro e a gente poder contar aquilo que a gente faz. Mostrar para eles o porquê que isso aqui é diferente daquele produto que eles julgam ser premium só porque é importado, né? E é o que eu faço até hoje. Eu, Arthur, pessoalmente, um sábado por mês, sou eu que estou lá na destilaria recepcionando as pessoas para poder contar um pouquinho dessa história. E é incrível, né? Eu, inclusive, convido todos vocês que estão aí assistindo a gente a entrar seja no TripAdvisor ou no Google mesmo e olhar os reviews que existem da Bag Destilaria ou do passeio, né, do Bag Experience. Parece até que eu comprei, sabe? Que eu mandei o pessoal escrever e paguei por aquilo. Juro por Deus, parece de verdade. E é tão espontâneo, né? Tanto que nos primeiros anos de destilaria nova, a gente já ganhou o TripAdvisor Awards lá. Porque é só review incrível. É impressionante. A pessoa realmente sai de lá da destilaria vestindo muito a camisa. Não necessariamente da bag, mas do produto brasileiro artesanal. Tá? A gente faz realmente uma lavagem cerebral em cima deles de que o produto artesanal brasileiro é muito superior a qualquer produto industrializado vindo de fora. E eu, inclusive, quando eu estou lá na Mega Destilaria, eu falo muito sobre outros mercados. Eu falo, azeite. Eu conheço 2 azeites aqui no Brasil que dão de 10 a 0 em qualquer azeite que você já consumiu aqui no Brasil. Que veio de fora. Né? Sim. O próprio espumante. A gente tem espumantes que ganham como o melhor espumante do mundo. É verdade. A gente achando que Moët Chandon, Vieux Clicquot, são horríveis perto de algumas coisas que a gente produz aqui. Né? Vinhos, a gente tem vinhos aqui da região que já ganharam como um dos melhores vinhos do mundo. Então, a gente precisa realmente entender que aqui no Brasil a gente produz, né, coisas de altíssima qualidade e muitas das vezes esses produtos a gente não encontra aqui no Brasil porque eles são exportados. Porque exatamente nós brasileiros não damos valor percebido para ele. Ou seja, eu vou ser bem sincero, né? Para a Bag Destilaria faz muito mais sentido eu simplesmente desistir do mercado brasileiro e focar 100% em exportação. Eu vou ganhar mais dinheiro. E eu vou explicar o porquê. Porque lá nos Estados Unidos eu vou vender esse produto pelo preço correto. O americano entende que uma garrafa feita nesse tipo de produção, né, que é o tal do One Shot Distillation, com garrafas numeradas à mão, com os prêmios que eu tenho, essa garrafa vale $37. Ela tem valor percebido para $37 pelo consumidor. Aqui no Brasil, tanto faz isso aqui, quase que tanto faz. Infelizmente. Ele tem que ser mais barato do que o importado. Caso contrário, eu não compro. E eu escuto isso quase que todo dia de compradores de varejo, de mixologistas de bar. Tá mais caro do que o verdinho. Não faz sentido, não vou comprar. Meu consumidor não vai querer. Não vai querer pagar mais por um gin brasileiro do que ele paga no gin importado. É uma questão de mudança de cultura, né? Por isso você falou a questão do complexo de vira-lata, né? Que as pessoas elas desvalorizam, né, muitas vezes produtos nacionais porque são nacionais, né?
Olha, só para vocês terem uma ideia, o Arthur, a gente falou, né, no decorrer do nosso bate-papo, que esse título, né, de melhor gin clássico do mundo, pela IWSC lá de Londres, e o reconhecimento da Forbes Internacional, representam um marco não apenas para a destilaria, mas para o Brasil no cenário de bebidas premium. Com certeza. Né? E eu queria que você trouxesse para nós os prêmios que a Bag Gin recebeu no decorrer desses 10 anos. Bom, a gente já soma aí mais de 90 medalhas mundo afora. A gente participa apenas dos 5 principais campeonatos, afinal existem infinitos campeonatos destilados no mundo. Mas a gente participa apenas dos 5 principais, usando até um paralelo com o mundo do tênis, por exemplo. Tem os Grand Slams, a gente participa dos Grand Slams apenas. Né? Por quê? Porque os prêmios para Bag não são simplesmente uma chancela para o consumidor. Eles são também uma chancela para nós. Se é uma chancela para nós, para garantir que nós estamos ainda naquela mesma visão, ou seja, no mesmo caminho que a gente se propôs desde o início, de ser um dos melhores destilados do mundo, eu preciso que essa chancela seja, vamos dizer assim, o mais fidedigno possível. Então, tem que ser os melhores campeonatos, porque vão ter os melhores jurados e vai dar exatamente o resultado que eu preciso saber, né, de verdade, se o produto realmente continua muito bom como a gente se propôs. E é engraçado isso, mas eu vou dar um exemplo de 2 campeonatos. Então o IWSC, que a gente ganhou como melhor gin clássico do mundo, gin clássico é basicamente aquele estilo London Dry, que a gente vê escrito em muitas garrafas, né? Então é o gin mais comumente encontrado hoje no mundo, é esse estilo de gin. Então tanto no IWSC quanto no Mundial de São Francisco, na Califórnia. A gente ficou em primeiro no IWSC e em segundo no Mundial de São Francisco. Nossa. Esse verdinho importado que eu estava falando antes, ele tem um produto que é mais premium, né, do que o dele. Então é o nome dele com um plus, tá? Que custa quase R$100 a mais a garrafa. Então aqui no Brasil a gente está falando de R$230 uma garrafa desse produto. Esse produto deles, que eu acho muito bom, tá? Então não estou falando mal do produto. Sim. É um produto muito gostoso mesmo, né? O de entrada eu não acho bom, não. Realmente existe um gap muito grande entre nós. Mas esse mais premium, no Mundial de São Francisco, ficou em 31º. Nossa. Aí a gente em segundo. No IWSC ele ficou em 29º e a gente em primeiro. Caramba. Então é basicamente, eu mostro isso para os nossos, né, consumidores para mostrar exatamente o gap que existe, né, o abismo que existe entre um produto feito dessa maneira versus, e eu acho que aquele é o melhor industrial que existe hoje no mercado, tá? Versus o melhor industrial feito no mercado. Então é primeiro lugar versus 31º. Sim, né? Uma diferença enorme. E o que é mais legal dessa distância? Adivinha quem preenche, né, do segundo lugar até o 29º? Então, primeiro estava a Bag. Quem está em segundo? Um artesanal do Reino Unido. Quem estava em terceiro? Um artesanal da Itália. Quem estava em quarto? Um artesanal do não sei aonde. Então, eu mostro isso para vocês. Os produtos artesanais estão ganhando. Vão entregar essa qualidade. É indiscutível isso. Né? E é uma preocupação, Exato, né? Exato, não tem como. Infelizmente, não tem como. Num processo, né, muito mais industrializado, a gente conseguir entregar o mesmo carinho que eu entrego aqui. Não tem discussão. Mas a gente tem uma luz no fim do túnel, tá? Não é só desespero. A gente está exportando, não vou tirar o produto do Brasil como outras marcas fazem, ou já fizeram. Daí muita gente reclama, eu já escutei essa história, né? A castanha de caju boa vai toda para exportação. É óbvio, porque vocês não querem pagar caro aqui, né? A gente tem uma destilaria de whisky que fica em Bento Gonçalves, que chama Union, né? Que é linda, maravilhosa, uma coisa de cinema, assim. Inclusive, eu já visitei muita destilaria de whisky lá no Reino Unido, mais bonita do que muita destilaria lá, que produz um whisky, inclusive, muito melhor do que muita destilaria lá. Eles não vendem aqui no mercado brasileiro, só exportam. Porque eles sabem que se colocar o produto aqui, eles vão ser comparados com o Red Label, que é, sinceramente, né, um produto, assim, bem questionável quanto à qualidade. É um produto para venda em larga escala. Então ele simplesmente, mercado externo, né? Não pensa no mercado interno. Mas por que existe a luz no fim do túnel?
a gente viu essa disrupção acontecer com o mercado de cerveja. O mercado de cerveja era igual ao nosso. A cerveja importada era muito melhor do que a cerveja nacional. Eu preferia comprar uma Paulaner que veio lá da Alemanha do que comprar uma cerveja artesanal aqui da cervejaria Campinas, para usar um exemplo conterrâneo nosso aqui, né? Hoje o mercado mudou totalmente. Eu, inclusive, conheço diversos importadores de cerveja que quebraram. Né? É verdade. Porque hoje o público, o consumidor, vê valor percebido na cerveja artesanal. É verdade. Ele paga aquele preço premium para poder ter um produto de melhor qualidade do que o produto industrializado. O mercado mudou totalmente, né? Mas como que a gente conseguiu isso? Com bastante investimento em marketing. Tá? A gente teve um grande player que entrou, né, dentro da indústria de cerveja artesanal e investiu bastante, né, que é a Ambev. E isso fez com que o conceito, de certa forma, mudasse. Na nossa indústria, a gente ainda não teve nenhum grande player investindo aqui dentro do Brasil. A gente teve uma grande indústria, que é a Pernod Ricard, que comprou um gin brasileiro, concorrente meu lá do Rio de Janeiro, mas estrategicamente para eles, adivinha o que eles fizeram? Aqui eu vou ter que vender mais barato do que o meu outro que eu trago lá de fora e é mais barato para fazer, mandou para fora. Tá? Então eles pegaram o produto, mataram o produto aqui no mercado e levaram, né, para fora. Eu não julgo, porque afinal, né, financeiramente falando, ele vai entregar muito mais, né, retorno para os shareholders deles. Mas para nós foi um pouquinho que desesperador, porque a gente achou que eles iam investir aqui no mercado e fazer um case parecido com o da cerveja, mas acabou não acontecendo. Mas a gente imagina que através exatamente disso que estamos aqui fazendo hoje, né, que é uma maneira de eu poder contar essa história e mostrar isso para o consumidor através de fatos e dados, né, sem as pessoas de fato estarem degustando o meu produto, a gente vai conseguir cada vez mais, de certa forma, converter as pessoas a exatamente darem valor aos produtos que a gente tem aqui no Brasil. Você tem um projeto interessante lá, que eu acho bacana, que tem o processo artesanal, que é fantástico, né? Mas vocês têm o projeto Refil. Isso. Né? Que inclusive vocês que estão em casa estão acompanhando, né? Vocês têm... São as latinhas de alumínio. As latinhas de alumínio e tem as garrafas. Latas não. Latas eu deprecio o meu produto. É uma garrafa... É uma garrafa de alumínio, né? E aí eu queria que você explicasse qual é a ideia desse projeto, que também tem lance de sustentabilidade também nessa questão do projeto, né? O projeto Refil, ele nasceu com principalmente 3 pilares, né? Então é a sustentabilidade, a economia para o nosso consumidor e também a versatilidade. Então vamos começar pela sustentabilidade. O alumínio hoje aqui no Brasil é o sonho de consumo de qualquer indústria. Eu vou explicar o porquê. É muito mais barato para produzir, é muito mais sustentável para produzir e tem uma economia circular aqui no Brasil que não existe em lugar nenhum no mundo. O Brasil é campeão em reciclagem de embalagens de alumínio. No ano passado a gente bateu 100%, ou seja, eu consigo garantir para você que essa garrafa aqui na nossa frente foi feita com uma fonte 100% renovável, reciclada, né? Então a gente começa com a sustentabilidade, que é um super projeto, né? A garrafa pesa 9 vezes menos do que a garrafa de vidro, uma pegada de carbono infinitamente menor. Sim. Né? A gente fomenta famílias, né, cooperativas e etc. Mas o grande sucesso dela hoje aqui no Brasil não é a sustentabilidade. A gente sabia que o público brasileiro, afinal a gente fez uma pesquisa de mercado para isso, não estava disposto a pagar um preço premium por sustentabilidade. Então a gente falou, quer saber? Então a gente vai lançar um projeto sustentável e que vai ser ainda mais barato para você. Então a gente fez o projeto Refil ficar com melhor custo-benefício do que a garrafa de vidro. Então eu vou dar um exemplo hoje de mercado, né? Aqui a gente paga R$110 na garrafa e aqui eu pago R$55 na garrafa de alumínio. É metade do preço. Metade do preço. Só que aqui tem 750 ml e aqui tem 500 ml. Então eu estou entregando 2/3 do volume da garrafa de vidro por metade do preço. Então o custo-benefício é muito claro aqui e de fácil conta. Isso que é importante também. Sim. Você não precisa estar, por exemplo, tem algumas redes de varejo, como por exemplo o Sam's Club, que já vem ali na etiqueta a conta de custo por ml, né? Daí você não precisa ficar fazendo conta, né? Mas a ideia era ser fácil para o cliente entender o custo-benefício.
E além de ter o custo-benefício, o que a gente criou ali? Que nenhuma marca tinha feito até então, né? A gente criou um produto mais sustentável, né, e mais econômico e que ia ter um desembolso menor para você ter um produto premium na sua casa. Sim. Então, por exemplo, hoje, né, com o cenário econômico hoje que a gente tem, eu fui inclusive no mercado essa semana e comprei e eu tenho certeza do que eu estou falando. A melancia custa mais de R$50. É verdade. Se você comprar uma melancia, ela custa mais R$50. Isso aqui é R$50. São 500 ml, são 10 doses de gin, ou seja, dá para ir num churrasco fazer uma festa com R$50. E R$50 é um baixo desembolso hoje perto do meu ticket no mercado. Sim. Hoje qualquer comprinha que a gente faz é 400, 450. Se eu fosse adicionar 110, é um impacto muito grande no meu desembolso. R$50 eu topo. Né? Inclusive, acho que o sucesso hoje do refil no mercado é bem direcionado para esse quesito. A gente hoje vende em torno de 4 garrafas de refil para cada garrafa de vidro, tá, nos principais varejistas. E o último é a versatilidade. O refil ele pode ir para qualquer lugar que o vidro não pode. Isso é verdade. E para qualquer lugar que o vidro pode também. Então, vou fazer uma festa na casa do meu amigo, tanto faz, eu posso levar qualquer um, o que couber no meu budget eu levo, né? Se eu vou para a praia, né, Rio de Janeiro, vidro é proibido, Florianópolis, vidro é proibido, diversas praias, vidro é proibido. Eu posso levar a garrafa de alumínio. Eu posso jogar dentro do cooler com gelo, eu posso derrubar no chão, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Eu posso levar para o barco, eu posso levar para a represa, eu posso levar para o campo de golfe. Eu posso, inclusive, fazer eventos dentro de estádios de futebol, onde a garrafa de vidro é proibida. Eu posso fornecer essa garrafa para empresas de evento, fazer eventos dentro do estádio de futebol. Arenas de rodeio, vidro é proibido também. Então a gente trouxe uma versatilidade diferente para o mercado de bebidas. Não é à toa que quando a gente lançou esse projeto em 2020, a gente saiu basicamente em quase todas as mídias lá de fora, não saiu quase nenhuma aqui no Brasil, mas lá de fora como algo totalmente fora da curva. Né? Pô, o pessoal entregou aqui um projeto que nunca ninguém tinha pensado antes. Um refil que a gente fosse levar direto para o consumidor final, mas que entregasse só benefícios. Porque, por exemplo, tem muito projeto refil que a gente vê em diversas, né, empresas de cosméticos, por exemplo, onde vem num pout de plástico. Então, beleza, eu entreguei ali custo, mas não entreguei sustentabilidade. Verdade. Eu não entreguei a versatilidade, porque não dá para usar direto daquilo. Eu preciso colocar dentro do meu pote. Imagina um sabonete. Não dá para você abrir lá o poutzinho e ficar pegando pouco em pouco. Né? Aquele negócio vai ressecar. Verdade. Então o projeto refil é incrível, porque ele é um produto novo, mas que pode ser também um refil. Né? Ô Arthur, a gente já está quase encerrando esse episódio do BFcast, mas eu gostaria de repercutir com você. A Bag Gin, vocês exportam. Né? E mais recentemente, né, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, taxou os produtos brasileiros em 50%. E isso daí vai dar um impacto, infelizmente, em vários negócios, inclusive para vocês. Com certeza. Né? E aí eu queria saber hoje, por exemplo, quantos países hoje vocês atingem, né, com a exportação do produto, e como é que você vê, por exemplo, a situação hoje em relação a essa questão do presidente norte-americano? Não, legal. A nossa primeira exportação foi em 2020 para o Reino Unido. Foi uma exportação pequena, mas que colocou, vamos dizer assim, nosso pé para fora do país. Sim. Infelizmente a gente acabou desfazendo, né, um distrato com o importador por alguns motivos, né, de desencaixe, vamos chamar de desencaixe cultural. Daí a gente voltou a olhar com carinho as exportações só depois da pandemia e retomamos, vamos dizer assim, no ano passado. A gente já está com um produto em Singapura. O primeiro pedido para a China sai no mês que vem, que é um mercado gigante aí, estamos bem animados aí com o mercado chinês, que é um dos mercados que mais cresce de bebida alcoólica hoje no mundo.
Está com o pedido dos Estados Unidos também, que infelizmente travou, né, devido a essa sanção, né? Motivos óbvios. Vamos chamar de sanção, mas... E também o... Nossa, me fugiu agora, desculpa. Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, China, e eu estou com um pedido já também quase tirado para o Paraguai. Mas é bem embrionário para a BEG, hoje representa menos de 10% do nosso faturamento. Realmente o mercado brasileiro continua como nosso foco, tá? Mas de fato uma taxação como essa, eu sinceramente eu não sei nem se o importador vai querer seguir com o pedido ou não, né? Porque 50% é algo assim que complica muito toda a questão de negociação que a gente teve, né? Ele foge muito do comum e não tem como repassar isso para o cliente final. Afinal, né, que o Trump chama de protecionismo muitas vezes, né, acaba de fato deixando o produto, né, doméstico muito mais competitivo. Afinal, 50% vai ficar 50% mais caro. Sim, sim. Né? Mas isso obviamente complica muito o empreendedor brasileiro. Eu vou dar um exemplo. Por mais que exista uma rixa ali, né, política entre ele e o nosso presidente, né, sem querer tomar nenhum lado aqui, então vou me abster de falar mais sobre isso, mas os reais, as pessoas que vão ser realmente impactadas somos nós, né, exportadores, que não tenho nada a ver com essa situação. A gente só precisa de fato sobreviver, ganhar dinheiro e fomentar a economia. E lá na ponta, obviamente, também vão ser os próprios americanos, né? A gente sabe que o Brasil hoje é o grande fornecedor de carne do mundo, até para o mercado americano. Suco de laranja. Já fazem mais de 10 anos que o mercado de carne americano não consegue competir com o brasileiro. E a carne vem daqui, suco de laranja vem daqui. A gente tem muitas empresas, né, como Citrosuco, etc., que tem fábrica lá também, né? Então, a própria JBS também tem fábrica lá nos Estados Unidos. Isso com certeza vai impactar o bolso dos americanos também. Verdade. Mas a gente já percebeu que o presidente americano é um pouco mais emotivo do que racional em muitas vezes. Mas, acho que a gente vai ter que realmente aguardar para ver como é que vai ser essa situação, mas de fato complica no curto prazo para nós. Arthur Flozzi, fundador, empreendedor da BEG Gin. Muito obrigado por ter aceito o convite nosso, né, de participar do IBFcast. Eu acho que os empreendedores, né, que acompanham o IBFcast e também empresários dos mais diversos segmentos viram como é interessante, né? Por que a gente quis trazer o Arthur Flozzi para falar? Porque as pessoas muitas vezes elas têm uma visão muitas vezes errada, né, do produto que vem de fora, né? E nós temos produtos excelentes produzidos no Brasil e que têm prêmios internacionais. Então, obrigado, viu, Arthur? Imagina, obrigado mesmo. Acho que meu último recado é exatamente isso. A gente não precisa ser patriota para poder fomentar a indústria nacional. A gente precisa ser só racional. De fato ser racional. A gente tem produtos com qualidade melhor do que os importados. E muitas vezes mais barato do que os importados, né? Então a gente precisa só olhar com carinho mais mesmo e não simplesmente usar a camiseta do Brasil verde e amarela quando for para o jogo do Brasil. E sim no dia a dia. Afinal, fomentar a indústria brasileira é fomentar exatamente o nosso país. Então, novamente, obrigado pelo convite. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho o pessoal a repensar um pouquinho, né? E também, quem sabe, empreender um pouquinho, né? Verdade, que é fundamental, né? Gente, olha, você acompanha as notícias do IBF, dos eventos promovidos pelo IBF Campinas Interior Paulista, nas redes sociais do IBF, no site do IBF e no YouTube, né? No YouTube você acompanha também todos os podcasts que são produzidos, tanto o IBFcast quanto o IBF Mulher também, né? E lembrando que o IBFcast é uma realização e produção do IBF Campinas Interior Paulista. Então,
eu convido, já deixo aí o convite para vocês, para nos acompanharem no próximo episódio, que a gente sempre traz aqui no IBFcast, sempre alguns assuntos relevantes, alguns assuntos importantes para você que acompanha e gosta do trabalho realizado pelo IBF. Então, até o próximo episódio.